Olá, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho, aqui é Juliano. Muito grato por mais um vídeo aqui para poder estar passando para os irmãos, né? Para todo aquele que está visitando o canal também. E hoje eu gostaria então de estar passando uma mensagem para todos vocês sobre como a minha vida se transformou através das Escrituras Sagradas, né? E do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Então, esse não é um testemunho da minha conversão e da minha vida para passar assim completo, né? Isso eu pretendo um dia, claro, falar do meu testemunho, porque é muito importante a gente contar o testemunho, né? Para as pessoas, às vezes, edifica, né? Eu sou uma pessoa também que eu gosto de ver testemunhos, né? De conversão. Tem testemunhos de pessoas que têm um testemunho grandioso, pessoas que eram satanistas, que eram envolvidas com feitiçaria, com coisas assim que faziam cada coisa, né? Bebiam sangue, enfim. Tem um testemunho que eu acho maravilhoso, que é de um africano, de um angolano. Ele é lá de Angola, né? O testemunho tá na internet, que é Gabriel Estevão, o nome dele. E eu acho o testemunho dele é impressionante. O rapaz hoje é uma bênção, né? E ele foi um feiticeiro muito cruel, né? E hoje ele é uma bênção. As coisas que aconteceram na vida dele é impressionante. Então eu gosto de vídeo de testemunhos, né? Mas o vídeo de hoje não é para contar o meu testemunho, sim como a minha vida foi transformada através da palavra de Deus e do nosso Pai, né? Que inspirou ela, né? Amém? Então eu gostaria de dizer assim, que primeiramente eu me converti aos meus 17 anos de idade. Eu me converti a Cristo. E eu me converti, então eu virei membro, né, de uma denominação evangélica, né? E nessa minha vida, desde a minha conversão, eu me afastei da presença de Deus 2 vezes, né? Que eu me afastei tanto da denominação, mas me afastei da presença de Deus também, né, por 2 vezes. Na terceira vez que eu voltei para a denominação e voltei para a presença de Deus, eu fiquei por 6 anos, mais ou menos, aproximadamente, ou um pouco mais de 6 anos. E então depois eu acabei saindo, né, da denominação, mas daí eu não saí por causa de pecado, de fraqueza, de alguma coisa assim, por causa que pelo contrário, eu estava mais forte, eu estava no momento que eu estava buscando muito mais a Deus, e aí eu comecei a enxergar dentro das escrituras alguns erros, né, erros no ensino da denominação, e eu acabei escolhendo a sair, né, porque eu não estava compactuando e não compactuo com tais erros, né. Mas o que eu queria dizer é que a minha vida em si, espiritual, por muito tempo, ela se manteve estagnada, né? Você se converte, você começa a entender sobre o Evangelho, né? Sobre Cristo, sobre a salvação, enfim, sobre a vida espiritual. Mas eu cheguei no momento, como muitos, não é muita gente que tá nessa fase, né? E muitos nem saem dessa fase. Né, que a minha vida chegou a um patamar e eu não saí mais daquele patamar. Né? Minha vida chegou a um nível, eu não saí mais daquele nível. Minha vida ficou estagnada naquele nível. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Eu era uma pessoa, então, quando eu, né, convertido, então eu era uma pessoa de oração, né? Fazia as minhas orações, ia algumas vezes na semana na denominação, né? Nos cultos, eu era membro, né, fiel daquela denominação, enfim. Mas só que eu tinha um defeito, né? O meu defeito era o quê? Que às vezes eu ficava muito tempo sem pegar a palavra de Deus para meditar nela. Esse era um grande erro que eu tinha, e por isso que a minha vida ela ficou estagnada há muito tempo num nível só. Passava ano, aliás, entrava ano, saía ano, e a minha vida continuava no mesmo nível, espiritualmente falando, né? Então, por causa disso também, de eu não me alimentar muito da palavra, às vezes eu me envergonho de falar isso, tá? Mas eu vou falar porque eu vou ser sincero. Tinha vezes que eu ficava mais de mês, né, sem pegar a palavra de Deus para estudar, para meditar.
né? Só indo nos cultos, só fazendo minhas orações. Mas a minha vida, eu sabia na minha consciência, o Espírito do Pai, ele revelava para mim na minha consciência, né, que eu não estava tendo uma vida plena espiritual, né? Eu não tinha uma felicidade plena na minha vida espiritual, porque eu sabia que eu não estava me esforçando 100%, não estava renunciando 100% o mundo, né? E por consequência, irmãos, por consequência de eu não estudar a palavra como é para um cristão estudar, o que acontecia? Eu acabava tendo, assim como muitos têm, eu tinha meus pontos fracos, eu tinha fraquezas, a minha luta contra a carne, a minha luta contra o pecado era muito maior do que hoje, né? Então eu tinha que lutar muito mais contra o pecado, contra os desejos, contra a carne, né? E o fato é que algumas vezes eu acabava falhando, eu acabava pecando, eu acabava errando, né? Mesmo estando dentro de uma denominação da igreja, né? Da congregação, mesmo indo nos cultos, mesmo sendo uma pessoa que buscava a Deus, que orava, né? Mesmo assim às vezes eu cometia tinha falhas, tinha alguns pecados, né? Por quê? Por causa dessa questão de que eu não me esforçava exatamente como nós devemos nos esforçar. Então eu tinha mais fraqueza, a minha luta era mais forte, eu tinha que lutar muito mais forte contra a minha carne, porque por quê? Porque eu não tinha um entendimento que eu tenho hoje. Eu vou falar para vocês o porquê disso, tá? Então o que acontece? Então eu ficava muito, o meu ponto fraco, né? E aqui toda essa questão de o porquê minha vida, os dois pontos da minha vida, ela ficar sempre, em anos ela ficou estagnada num nível espiritual, e porque a minha luta era muito maior espiritualmente contra a carne, e às vezes eu falhava, às vezes eu tinha pecados. Por quê? Por quê? Isso eu vou explicar agora. Por causa disso. Por causa que, às vezes, eu ficava mais de mês sem pegar na escritura e me alimentar dela, né? Então, em 2018, irmãos, em 2018, eu me lembro como se fosse hoje aquele dia. Em 2018, era inverno, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, inverno, e eu tive uma falha, um pecado que, né, consciente que desagradou a Deus naquilo que eu fiz. E a partir daquele momento, irmãos, eu tomei uma atitude, e eu botei na minha cabeça assim, eu botei meu joelho no chão e disse para Deus: a partir de hoje eu não aceito mais ser assim. Passa 2, 3 semanas, um mês, 40 dias, eu caio em tentação, falho, né? Eu não aceito mais isso. Então, a partir de hoje, eu fiz um voto com Deus, né? Eu fiz um voto com o Pai, e eu disse que a partir daquele dia eu ia mudar, que eu ia pegar as escrituras, coisas que eu não fazia, e vou começar a meditar nela, vou me alimentar dela. Porque eu acredito que assim eu não vou mais ter esse problema, né, dessas fraquezas espirituais, né? Então, a partir daquele dia, mesmo um pouco contra a minha vontade, eu peguei as escrituras, tinha aquela bibliazinha que é só do Novo Testamento, Salmos e Provérbios, uma azulzinha pequena, acho que muitos conhecem até. E comecei a ler o Novo Testamento, né? Comecei a ler o Novo Testamento e foquei, eu vou ler todo o Novo Testamento. E comecei a ler no meu trabalho, quando eu tinha tempo, ia lendo, lia em casa, né? Procurei aumentar meu ritmo de orações. Nos primeiros dias foi um pouco difícil, porque eu não estava acostumado, né? Era um pouco de sacrifício para mim aquilo, né? Mas eu fui lutando. Irmãos, rapidamente a minha vida ela começou a se transformar, assim, no sentido que eu comecei a ficar mais forte. E as tentações que eu tinha, as fraquezas que eu tinha, elas começaram a ficar mais fracas, né? Então, irmãos, eu fui estudando, fui meditando, né? Até chegar um ponto que eu acabei, mais ou menos desde quando eu fiz aquele voto, né? Eu já estava mais ou menos
pô, eu sou convertido desde os meus 17. Tive 2 vezes que eu me desviei da presença de Deus. Mas desde que a última vez que eu fui para presença de Deus e eu frequentava, eu era membro de uma denominação, fazia 6 anos e pouco, né? Já tinha bastante tempo. Então a partir daquele dia que eu fiz aquele voto, mais ou menos uns 4 meses depois daquilo, mais ou menos 3 meses depois daquilo, entre 3 e 4 meses, mais ou menos aproximado, eu acabei vendo um estudo, né? E somando com as coisas que eu já tinha estudado na palavra, no Novo Testamento, eu acabei tomando a atitude de sair da denominação que eu estava, né? Por causa de um erro que eu vi que ela ensinava e era totalmente errado aquilo, né? Então eu continuei, né, a estudar naquele foco, né? Aquele foco de estudar a palavra. E a minha vida ela foi mudando. A minha vida espiritual foi ficando mais forte, né? Eu fui vendo que eu comecei a crescer. Deus, ele começou a colocar pessoas na minha vida, né? Eu tenho, né, o maior felicidade de poder falar que o irmão Israel do canal Reino de Deus, né? Deus colocou ele na minha vida. A gente mora na mesma cidade, eu não sabia até então. E acabou a gente se conheceu e a gente começou a estudar, né? Comecei a estudar com ele, é uma pessoa que já tem muito mais tempo de escritura, assim, de estudo do que eu, né? Então, comecei a estudar, né, com ele, com os irmãos, a gente começou a se reunir. E eu fui estudando, né? E quando eu comecei a estudar até com os irmãos, eles abriram minha mente para uma coisa, né? Eles falaram, né, que porque eu nunca tinha lido o Velho Testamento, né? E eles falaram irmão, que para você entender o Novo Testamento, você tem que estudar o Velho Testamento. Você não vai entender o Novo Testamento se você não ler o Velho, né? E aquilo me abriu a mente. Eu digo, pô, quando eu terminar de ler o Novo Testamento, eu vou começar a ler todo o Velho. Quando eu terminar de ler o Novo Testamento, eu vou começar a ler o Velho Testamento, né? Que é a lei, os profetas e os salmos, né? Então, quando eu terminei de ler o Novo Testamento, irmãos, então eu peguei Gênesis, né? Comprei um caderno. Aí quando eu terminei de ler o Novo Testamento, fui numa loja, comprei um caderno e eu digo, agora, a partir de agora, tudo que eu começar a ler, eu vou começar a anotar. Vou começar a fazer relatórios sobre estudos, sobre revelações que o pai pode me mostrar, o que os irmãos vão me mostrar, enfim, vou anotar, né? Vou começar a anotar. Então, mais ou menos nós estamos em 2020, mais ou menos em março de 2019, abril, mais ou menos. Então eu comecei a ler, terminei o Novo Testamento, comecei a ler todo o Velho Testamento, a lei, os profetas e os salmos, né? E a minha vida, então, ela nunca mais teve esse problema de fraquezas, né? De lutas. Por quê, irmãos? Por quê? Porque quando... Irmãos, olha só. A palavra de Deus ela é muito forte. Eu vou ler uns versos aqui para vocês, que vocês vão ver como a palavra de Deus é maravilhosa, né? E a gente, às vezes, o crente, o cristão, ele não tem noção do que ele tem na mão dele para poder viver em santidade, sabe? Sem sofrer muito na fé. E às vezes a gente não dá, né? Eu tô me colocando, né? Porque eu já vivi assim. A gente não dá valor, a gente acaba prefere ver televisão, jogar alguma coisa, enfim, né? E a gente deixa de se alimentar da palavra de Deus. Olha só, irmãos, deixa eu ler para vocês aqui Hebreus capítulo 4. O escritor de Hebreus, ele diz assim, ó, no verso 12, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos
e intenções do coração. Irmãos, a palavra de Deus, ela é mais afiada que uma espada. A palavra de Deus é uma arma, entendeu? E mais do que uma arma, ela transforma, ela penetra e ela divide, sabe, o coração, o espírito, a alma. E a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. E você sabe que quando eu comecei a ler a lei, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, né, Deuteronômio, Números, né, depois Deuteronômio. Quando eu cheguei no capítulo 8 de Deuteronômio, eu fiquei maravilhado, irmãos. Porque eu nunca tinha ouvido falar que aquilo que Cristo, ele falou, ele repreendeu a Satanás, dizendo, porque também está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não imaginava que isso estava na lei, né? Eu não imaginava isso. Então, quando eu li na lei, em Deuteronômio capítulo 8, Deus falando para o povo, né, que provou eles 40 anos no deserto para ver o que estava no coração deles, né? Não deixou os pés inchar nem o calçado desgastar, né? E sempre manteve eles com maná, para eles entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando eu li aquilo, eu digo, meu Deus, cara, olha só isso. E aí então, irmãos, cada vez mais eu comecei a entender aquilo que Paulo fala em Gálatas 5, da milícia da carne contra o espírito. Porque Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e cheio de conhecimento da palavra, ele vai dizer que em Gálatas capítulo 5, que a carne, ela milita contra o espírito, né? Então, irmãos, quando você entende que as escrituras sagradas, olha só, como Hebreus fala que a palavra de Deus é viva. Irmãos, as escrituras sagradas, ela não é como qualquer outro livro que a gente pode ler de literatura, qualquer outro livro, uma biografia, enfim. A escritura sagrada, ela é viva, ela transforma. Irmãos, sabe, antes, quando eu tinha fraquezas, depois que eu comecei a ler, estudar, meditar, aquelas fraquezas foram para o espaço. A minha vida espiritual, ela se transformou. Eu comecei a andar em santidade constante. Por quê? Porque eu entendi, irmãos, que a palavra de Deus não é só um livro. Isso aqui não é só um livro como qualquer outro. Isso aqui é a palavra de Deus viva. Ela transforma, ela te enche, através dela. Porque quando você ora, você está falando com o Pai, com Deus. Mas quando você lê, Deus está falando contigo. Entendeu? Olha só. Nós temos o corpo e nós temos o espírito, por exemplo, né? O corpo, nós temos o estômago. Você precisa se alimentar, beber água, enfim, e se alimentar de alimento sólido, para o seu corpo ficar nutrido e você ficar saudável, né? Se você não se alimentar, fisicamente falando, você vai morrer, né? Seus órgãos vão parar e você vai morrer. Se você não comer, você não tomar água, você vai morrer. Entendeu? É a mesma coisa com a palavra de Deus. Por isso que está escrito em Deuteronômio 8, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando você pega a escritura sagrada e você medita, você estuda, você está absorvendo essa palavra viva, você está absorvendo, e isso nutre o teu espírito. Assim como nós usamos a boca para matar a sede e a fome e nutrir o nosso corpo, assim é como se os nossos olhos, eles fossem
o estômago, ou perdão, a boca do nosso espírito, porque ele absorve, né, a palavra, então entra no espírito e você fica com o espírito nutrido. Irmãos, eu falo isso por experiência própria. Eu falo por experiência própria. A minha vida ela se transformou desde o dia que eu comecei a estudar. Eu não dava muita importância para o estudo, porque eu pensava que fazia diferença na vida da gente era a oração, sabe? Era você frequentar também os cultos, enfim. Eu pensava que isso que fazia mais diferença. E depois a leitura, né? Mas não, irmãos. É uma ligação de tudo. A oração unida com a leitura. E se possível unida com o jejum. Sabe? Então você começa... O conhecimento, ele entra para dentro de você e o teu espírito fica forte. E automaticamente se cumpre o que está lá em Gálatas 5. A tua carne, então, a milícia... Se você começar a nutrir o teu espírito, a carne começa a ficar fraca. E aí as tentações, elas... Aquela situação de tentações, por exemplo, uma pessoa que tem uma tentação por cigarro, uma pessoa que tem uma tentação por álcool, ou por pornografia, ou por... Não pode ver uma mulher na rua que tem que desejar. Essas tentações vão tudo pro espaço quando você nutre o teu espírito. Amém? Quando você começa a nutrir teu espírito, tua vida é transformada, você consegue andar em santidade. O que é andar em santidade? Andar separado do pecado, da rota do mundo, que é o pecado, que é a transgressão da lei de Deus, né? Então você consegue andar em santidade e agradar a Deus. Você consegue ter comunhão com Deus. Então quando você anda em santidade, tu nutre o teu espírito. Então Deus, ele faz o teu corpo o templo dele, a morada dele. Por quê? Porque Cristo disse, João 14, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos será amado de meu Pai. E eu e meu Pai viremos até ele e faremos nele morada. Depois em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo, inspirado também pelo Espírito, cheio de conhecimento, vai dizer que vós sois o templo do Espírito Santo. Então quando você faz a vontade de Deus, você estuda a palavra, você estuda a palavra de Deus, você medita, você absorve, se alimenta dela, você nutre o teu espírito, enfraquece a tua carne, vence as tentações, anda dia após dia em santidade, vigiando, ou sendo uma pessoa de oração, de estudo, né? Quando possível em comunhão com os irmãos, para um edificar o outro. Então você anda em santidade, você está fazendo a vontade do Pai. E claro, não só isso, né? Ajudar o próximo também, né? Quando a pessoa te pede ajuda, você ajuda ela também, né? Claro. Sem contar isso também, né? E amar a Deus acima de tudo. Reconhecer que sem Ele a gente não é nada. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa rocha. Cristo é a nossa rocha. Né? Então quando você pratica isso, você então está fazendo aquilo que Jesus falou. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Que é você andar em santidade. Que é você andar em amor. Que é você andar em obediência às leis de Deus. Né? Enfim, em justiça, misericórdia. Todas as coisas que Cristo ensina, a palavra de Deus ensina. Né? Então, quando você faz isso, você se torna um templo do Espírito Santo, um templo de Cristo. Né? Então você, sabe, começa a pular os degraus. Aquilo que eu tinha na minha vida que era estagnado, comecei a subir. Entendeu? Então aquelas fraquezas, aqueles problemas que eu tinha, aflições na minha vida, que às vezes afetava meu casamento, às vezes afetava a minha vida espiritual mesmo, entendeu? Tudo foi pro espaço. Hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma vida de plenitude na comunhão com Deus. Porque eu aprendi que a palavra de Deus é viva. Ela não é como qualquer livro, ela é viva, ela é uma palavra, ela é um alimento. A palavra de Deus é alimento. Deuteronômio 8. A palavra de Deus é um alimento. Você nutre o teu espírito. Lá em Gálatas 5, sobre a milícia, quando você nutre o teu espírito, você vence a tua carne. Amém? Então, irmãos, é maravilhoso isso. É muito maravilhoso. Também queria encerrar para encerrar o vídeo falando sobre falar um verso
da epístola de Paulo para Timóteo, né? Mas é uma palavra que ela serve para nós, com certeza também, né? Que diz assim no capítulo 3, em 2 Timóteo, né? No versículo 16. Porque toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, né? E proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? Então, irmãos, você que está passando por uma aflição, você que está passando por um problema espiritual, você que está passando por um problema no seu casamento, por causa de falhas, por causa de pecados, você que está passando na sua vida espiritual, você não está se sentindo 100% com a sua consciência tranquila diante de Deus, que você sabe que você tem que fazer mais. O meu conselho, irmão, é esse. Se alimente, se esforce na leitura, porque quando você lê, você nutre o teu espírito, você absorve conhecimento, você enfraquece a tua carne, você vence o pecado. Sem contar que a palavra de Deus ela é viva, ela te transforma, ela te dá conhecimento, ela te abre a tua visão para o mundo espiritual, para te poder vencer as ciladas do inimigo, as ciladas de Satanás, né? Enfim, acho que o vídeo acabou ficando muito longo, eu gostaria que o vídeo tivesse ficado mais curto, mas acabei, acho que falando demais, né? Eu queria pedir para vocês que se inscreva-se no canal para me ajudar a levar essa mensagem, para levar o evangelho adiante para o máximo de pessoas possíveis. Eu preciso também que você me ajude curtindo o vídeo, porque se você curtindo o vídeo, esse vídeo é espalhado, ele vai chegar a mais pessoas no YouTube. Amém? Se você tem uma pessoa que você conhece que está passando por uma necessidade, um problema espiritual, ela não sabe como vencer, como sair daquele problema, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, para que essa pessoa ela venha a, quem sabe, Deus toque no coração dessa pessoa através dessa palavra e essa pessoa então venha a compreender como sair desse buraco, dessas trevas, desse problema, sabe, dessa amarração que ela vive. E muitas vezes, de repente, uma vida estagnada que ela vive, espiritualmente falando, e não cresce. Amém? Então peça a sua ajuda, compartilhar, curtir o vídeo, compartilhar para aqueles que você acha que precisa. Enfim, muito grato aí por todos aqueles que estão se inscrevendo no canal e dizer que toda honra, toda glória e todo louvor e toda soberania para o Criador dos céus e da terra. Porque eu não sou nada e nem quero ser nada, mas o meu desejo, foi Ele mesmo que colocou esse desejo dentro do meu coração, é falar da palavra dEle, é falar do Evangelho, é falar de Cristo, é falar da salvação, sabe? Então toda honra, toda glória para Ele. Eu só quero ser um servo, eu só quero ser um instrumento. Só isso. Eu não quero glória,